Tens problemas nas costas, como lombalgias ou até mesmo hérnias, protusões, e já te disseram que devias abandonar o ciclismo porque é causa desse problema ou pode mesmo aumentar o problema. Não fazes ideia a quantidade de vezes que me passaram pessoas pelo gabinete durante as sessões de bike fitting e biomecânica, precisamente com este tipo de discurso, que foram ao médico e o médico disse para abandonarem o ciclismo. Pois bem, e se eu te disser que te posso provar que o ciclismo pode até muito bem ser a solução para esses problemas que tens nas costas? Este vídeo é dirigido a esse tipo de pessoas. E se és um deles ou se conheces alguém, então fica por aí que vamos falar com fundamento científico. O meu nome é Pedro e isto é o Projeto Pedal. Perdi a conta ao número de vezes que alguém me disse que o médico recomendou abandonar aquela modalidade ou até mesmo o desporto, especificamente falando, por causa de problemas. Bem, somos todos diferentes e cada caso é um caso. Mas aquilo que eu posso dizer, como técnico de desporto, é que entre ficar parado no sofá e praticar desporto, eu garanto-vos que o ficar parado no sofá é muito maior causa de problemas do que praticar desporto. Obviamente que praticar desporto tem algum grau de risco. Fazendo aqui um parênteses, vocês podem olhar para mim hoje e ver-me de braço partido, que aqueles que acompanham no canal sabem que isto foi fruto precisamente da minha atividade desportiva e pensar, se estivesse sentado no sofá não tinhas partido o braço. Mas eu vou-vos dizer de outra forma. Se eu estivesse sentado no sofá, não tinha a resistência muscular, não tinha a capacidade aeróbia para uma pessoa que tem asma e que consegue andar longos períodos sem recorrer a qualquer medicamento, precisamente por causa da capacidade aeróbia que eu desenvolvo ao praticar ciclismo, a resistência ao nível de tendões que eu tenho e da fratura que pode até ter sido bastante reduzida por causa, precisamente, de eu praticar um desporto de impacto, que é o BTT, e os desportos de impacto dão uma estrutura aos ossos que estar sentado no sofá apenas promove, pura e simplesmente, osteoporose ou apenas uma fragilidade óssea, que praticar desporto promove, e está mais do que sustentado clinicamente, a nível de estudos, praticar desporto promove músculos saudáveis, tendões resistentes e ossos muito mais fortes. Mas aquilo que nos traz aqui, efetivamente, é problemas nas costas, como hérnias, protusões, lombalgias, que tantas das vezes eu ouvi dizer de forma errada que o ciclismo faz mal, agudiza, aumenta esse tipo de problemas, o que é totalmente falso. Também pela voz de um clínico, neste caso de uma médica, que todos vocês podem comprar. Eu até recomendava a leitura deste livro. Marta Massada, especialista em medicina do desporto e alto rendimento. Também ela foi atleta de alto rendimento. Já tive a oportunidade de estar em seminários onde a doutora Marta foi palestrante e ouvir algumas coisas, e também por isso mesmo é que quando vi que ela tinha este livro, eu efetivamente comprei. Mas aquilo que eu quero dizer é que o ciclismo, tal como é dito neste livro, já que nós temos médicos a dizerem para não praticarmos, então eu arranjei-vos também aqui uma médica a dizer exatamente o oposto. E vou-vos ler aqui, em particular, uma passagem deste livro que fala precisamente sobre algo que aflige não só ciclistas, mas tantos ciclistas como várias pessoas. Falamos sobre dores nas costas, sobre como o ciclismo, o desporto em geral, até em vez de ser um problema, pode ser a solução. Deixem-me ler então. Página 97. Exercício e adaptações discais positivas. Quando pensamos nos discos intervertebrais, a imagem que vem à mente é de fragilidade e dor. O disco intervertebral é muito mais do que a analogia da geleia entre duas bolachas. Facilmente compreensível. É uma estrutura cartilaginosa, robusta e complexa, localizada entre as vértebras da coluna vertebral, composta por um núcleo hidratado e um ânulo fibroso resistente, capaz de suportar grandes cargas compressivas, como caminhar ou levantar objetos, e de cisalhamento. A resistência ao cisalhamento entre as camadas do ânulo fibroso
é crucial para a rigidez compressiva do disco. O disco intervertebral é mais resistente do que se pensa, suportando cargas várias vezes superiores ao peso corporal. O disco é composto por um núcleo pulposo hidratado, envolvido por um ânulo fibroso resistente, apoiado por placas cartilaginosas. Esta resistência à compressão é principalmente conferida pelo ânulo fibroso. A carga necessária para a falência de um disco intervertebral varia. Testes laboratoriais demonstram que a falência pode ocorrer sob compressão extrema, como cargas até 450 kg. A degeneração do disco pode reduzir a sua capacidade de suportar cargas, aumentando o risco de falência. Meus caros, a degeneração ocorre naturalmente com o nosso envelhecimento e obviamente, com o tipo de tratamento que nós demos até então. Isso não está no livro, isto já é um comentário meu. Mas continuando com o que está escrito. Ainda que a sua integridade possa ser comprometida por degeneração ou lesão, o disco pode sofrer adaptações positivas, como a exposição a estímulos mecânicos. Por outras palavras, o treino de força regular pode ser o herói desconhecido na história da saúde dos discos intervertebrais. Atividades como caminhada e corrida leve, que envolvem cargas dinâmicas e axiais a velocidades moderadas, são benéficas para os discos intervertebrais. Outras, como o ciclismo de alta intensidade, mostraram poder aumentar a hidratação e o conteúdo de glicosaminoglicanos, entre parênteses, GAG, nos discos, promovendo a saúde discal. O aumento de GAG nos discos está associado a melhor hidratação e saúde discal. Pesquisas recentes demonstraram que o aumento de GAG nos discos pode ser um sinal de adaptação positiva ao exercício, embora ainda permaneça incerto se realmente indica uma adaptação a longo prazo. Os exercícios de extensão lombar isolada, por exemplo, têm mostrado melhorar a força e reduzir a dor, embora não tenham um impacto direto na altura dos discos. Pense nos discos não como marshmallows frágeis, mas como pneus de um caminhão-tiro, robustos e adaptáveis. Embora ainda haja muito a aprender sobre os mecanismos exatos das adaptações discais, é manifesto que o exercício desempenha um papel crucial na manutenção da saúde da coluna. Há uns anos atrás, eu fiz um vídeo onde eu defendia que o ciclismo é um excelente desporto, mesmo para pessoas que têm hérnias discais. Pela postura correta do ciclista na bicicleta, confere ao praticante um conforto superior a muitos outros desportos. Isto refiro-me ao ciclismo. Na altura em que fiz este pequeno vídeo, numa rubrica a que eu chamava 3 minutos à terça, caiu Cármia Trindade, tendo sido interpelado por várias pessoas, chamando-me de mentiroso e pedindo inclusive dados sobre o tema. Obviamente que muitas destas questões não estão ainda totalmente fundamentadas pela ciência, mas cada vez mais aquilo que nós sabemos e aquilo que efetivamente está depois fundamentado neste mesmo livro é que o exercício físico regulado, moderado e acompanhado traz muitos mais benefícios do que estarmos parados, sem exercício e sentados no sofá. Muitas das dores que as pessoas se queixam de forma regular podem ser diminuídas ou até mesmo totalmente eliminadas se a pessoa tiver uma atividade física regular. Obviamente que, uma vez mais, salientando e defendendo aqui um princípio. É preciso perceber com quem é que vocês trabalham, porque há maus profissionais em todas as áreas. E o desporto passa por um problema grave de regulamentação. Em que eu também vejo isto, por exemplo, no ciclismo. É que vocês veem qualquer pessoa a passar planos de treino. Pessoas sem qualquer formação, sem conhecimento, a vender planos de treino baratos, aí à toa. E as pessoas vão porque acham barato, sem perceberem, sem terem noção, que estão nas mãos de pessoas que não sabem efetivamente o que é que estão a fazer. Isto acontece em todas as áreas. Embora, obviamente, que fazer-te passar por médico é crime. Mas hoje em dia vocês veem as redes sociais infestadas por pessoas que se autodenominam coaches.
a desempenharem papéis que são deixados aos psicólogos, que devem ser da intervenção da psicologia, a fazerem esse tipo de trabalho e não há efetivamente responsabilização, regulamentação, não há nada. Tenham cuidado com quem vocês treinam, mas percebam que, acima de tudo, o exercício e a atividade física regular é muito mais benéfica do que qualquer comprimido que vos seja dado para tomar. Grande abraço, eu volto no próximo. Hoje cumpri o meu papel. Fui.